Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai tratar de um outro assunto super importante, assim, cai em Enem, cai em provas, né, que é a África, né? Nós, como um país multicultural, como eu já falei nos últimos vídeos para vocês, nós temos uma influência muito grande da cultura africana. O que a gente tem que saber desse assunto é que a África ela é dividida em duas. A gente pode dividir ela em duas. Na verdade, a gente pode fazer 1 milhão de divisões diferentes da África, mas uma das que fica mais evidentes é a gente dividir a África entre os povos brancos que vivem lá e os povos negros que vivem na África, tá? A gente chama a região onde vivem os povos de etnia, né, de raça negra, seria a África subsaariana, né, e a África do Norte seria onde vivem os brancos. Né? A África do Norte é a África islâmica, a África branca, né, a África muçulmana, pode ser chamada de várias coisas. É aquela África que é formada pelo Egito, a Tunísia, a Argélia, Líbia, Marrocos, né? Mauritânia, ali uma parte do Chad, uma parte do Sudão, né? E a parte mais ao sul, né? Ao sul do deserto do Saara, por isso que o nome é África subsaariana, a gente chama de África Negra, ou África, o próprio nome já diz África subsaariana, né? E essa África subsaariana, ela é muito multicultural, ela é mais multicultural do que a África islâmica, né? A gente não pode, claro, definir por multiculturalidade, porque cada região tem os seus costumes, tem o seu modo de alimentação, enfim, mas nós podemos dizer que a África subsaariana tem como diferencial assim a questão da pobreza. Ela é muito mais pobre e muito mais desigual do que a África do Norte. A África do Norte, mesmo sendo pobre, né, ela não se compara, por exemplo, com a Europa, mas os níveis de condição de vida da população são muito melhores. Inclusive, países como o Egito, né, a própria Líbia, eles têm um IDH igual ou melhor que o do Brasil. Então, isso só demonstra, né, como é essa relação. Já, por exemplo, países como Guiné, o Congo, o Congo já me lembra do Colorado, né? Do Mazembe. O Congo, Angola, Moçambique, o Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, né? São países que possuem um IDH extremamente baixo, expectativa de vida muito baixa, a população passa realmente por necessidades, existe muita desigualdade social, né? E aí a ideia é tentar mostrar para vocês um pouco, tentar entender por que isso acontece, por que nós temos muitas guerras civis nessa região. Primeiramente, né, é uma região que foi sempre explorada pelos europeus desde o início das grandes navegações, né, quando os europeus queriam chegar até as Índias através dos mares, né, principalmente os portugueses e espanhóis. E nesse caminho eles começaram a criar entrepostos na África, né? Depois houve a chamada partilha da África, onde os países europeus industrializados partilharam a África ao seu bel prazer, sem levar em conta a cultura africana, sem levar em conta as etnias que ali viviam. Né? A gente pode pegar, vamos pegar um exemplo dos países de língua portuguesa da África, né? Angola, Moçambique, aí o Guiné Equatorial, se não me engano, tem mais alguns ali que falam também português na África, mas vamos se ater mais a Angola. Angola é um país que tem 35 milhões de habitantes, hoje é um dos países do mundo que mais cresce, o PIB de Angola é um dos países que mais cresce, tá? Em relação ao mundo. Angola tem mais ou menos umas 8 ou 9 etnias. Como é que tu vai lidar com 8 ou 9 povos diferentes vivendo em um mesmo país? A gente pode pegar o mesmo exemplo lá da Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, que acabou se esfacelando em vários pequenos países, hoje Croácia, né, a Sérvia, a Bósnia, enfim, né, um monte de país pequeno. A África aconteceu a mesma coisa. Quem dividiu a África foram os europeus, né, a favor deles mesmos. O que aconteceu foi que não levaram em conta a vontade dos povos africanos, e isso depois que os europeus saíram de lá, em 1970, 1960 e poucos, 1978, quando os países da África começaram a se tornar independentes, né, começaram a haver guerras civis para ver quem é que ia mandar mais. Por isso que lá na África, a maior parte dos países africanos, eles são países que carregam a língua dos seus colonizadores.
porque era uma forma de unificar todas essas etnias. Então por isso que Angola fala português, não fala alguma língua de lá específica, né? Por isso que Moçambique também fala português, né? Hoje eu estava lendo um artigo sobre um conflito que estava acontecendo em Moçambique, né? O norte do Moçambique, ele é muçulmano e eles estão começando a matar muitos cristãos nessa região, cristãos e também de religiões tribais. Então existe muita animosidade. A Nigéria é um país que tem muita animosidade, porque a Nigéria fica naquele meio entre África subsaariana, e o norte da Nigéria já tem uma influência muito grande do islamismo e está muito próximo da região chamada do Sahel, que é a transição da floresta equatorial do Congo com o deserto do Saara. Então aquela região ali é uma região onde a gente vai ter povos cristãos, vão ter muçulmanos, vão ter religiões tribais, e os muçulmanos ali daquela região são muito intolerantes. Inclusive tem um grupo chamado Boko Haram, vocês podem pesquisar depois. Ele é um grupo terrorista, né? Ele ficou famoso há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, por ter eliminado totalmente uma escola feminina, né? Tinha mais ou menos 250 mulheres estudando lá, e eles simplesmente mataram todas as mulheres. Esse grupo faz ataques terroristas na Nigéria. A Nigéria é um país da África, então, que tem muito petróleo, né? Se não me engano, eu acho que e vai se tornar, ele é o país mais populoso da África e vai ultrapassar o Brasil, inclusive, em população. Agora, em questão de riqueza, quais são os países mais ricos da África, né? A gente pode citar a África do Sul, né? Exportadora de ouro e diamante e outros recursos minerais importantes. O Egito, que tem uma população de 80, quase 90 milhões de habitantes, é uma potência militar também. A África do Sul, durante um tempo, foi potência militar. A gente tem um problema na África do Sul, que um dia a gente pode trabalhar só em cima disso, que é a questão do apartheid, né? Que eles sofreram um bloqueio comercial, aí, uma pressão internacional muito forte, até 1992, 93. Inclusive, uma das pessoas que lutou contra o apartheid foi o Nelson Mandela, né? Então a África, ela é muito diversa, ela é um assunto muito amplo. Eu só estou dando aqui uma passada geral em cima disso tudo. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem comentar aí e me questionar, que a gente pode fazer alguns vídeos particionados da África, né? Então eu poderia ficar falando aqui 3, 4, 5 horas sobre a África e continuaria tendo assunto. Obviamente eu teria que estudar mais para poder debater e fazer mais vídeos. Então, como eu gosto muito de estudar essas coisas, perguntem, questionem, façam questionamentos nos comentários, que eu venho e faço mais vídeos para vocês. Certo, pessoal? Chegando, estourando os 8 minutinhos aí. Um abraço. Hoje é quarta-feira, dia de Grêmio, né? Feitoria!